cara aqui, Rodrigo Dinamite. Filho do Roberto Dinamite, querido. Um beijo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Eu recebi já uma informação bem útil sua, né, em relação ao seu pai. O que é a sua informação? Não, é porque em 2012... Foi 2012? Foi. Aconteceu aquele... Um negocinho, né? Que não era pra ter acontecido, foi irregular, né? Todos sabem. Não foi. Não tem raiva. Foi no momento ali do lateral, né? Que você entregou a bola na mão, que não pode, né? E meu pai era presidente na época. Eu lembro. E aí a gente ficou, pô, como é que a Gandula deu a bola pro jogador e aí saiu o gol do Botafogo, mas acontece, né? Coisa de futebol. Mas você sabe que o Vasco sempre foi um clube muito, assim, querido comigo. Mesmo depois daquela bola, o Vasco poderia ter... O Vasco sempre foi muito querido. Eu acabei até casando com um de vocês aí, né? Com o vascaíno. Gente fina, então. E pra contar um segredo. Segredo que não é segredo, mas muita gente não sabe. As pessoas me falam isso. Ela era irregular. Não era. Passou a ser depois daquele lance. Aquela regra mudou depois daquele jogo, né? E que a coincidências do futebol, o nome Gandula vem de um vascaíno, que é o Bernardo Gandula, que era um jogador que ele era reserva e ele só servia pra catar bola. E aí acabaram, vamos lá, chama o Gandula ali, por conta do Vasco, e aí depois no encontro com o Botafogo, a regra muda de Gandula, que hoje em dia é até hoje essa regra de não poder jogar na mão. Mas na época podia, tá? Muito bem. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. E eu queria que você falasse... Eu já vou te fazer uma pergunta. A gente vai falar desse Vasco atualmente, mas eu já vou te fazer uma pergunta. A gente viu o seu pai sendo o maior ídolo da história... É o maior ídolo da história do Vasco, mas sendo presidente. E agora a gente está vendo um outro grande ídolo, que é o Pedrinho, sentando na mesma cadeira. O que você achou aí da presidência aí agora do Pedrinho? Fernanda, quando se fala de política de Vasco, eu fiquei meio off depois de tudo que passou, né? Mas eu acho que foi o que eu até falei com o Pedrinho, falei com o Levin também. Eu acho que tem que ser o melhor pro Vasco, independente de ser Levin, de ser Pedrinho, de ser qualquer outra pessoa. O melhor pro Vasco, porque a gente sabe que a gente passou lá em casa com meu pai sendo presidente, um ídolo, foi discriminado, foi xingado. Mas a gente sabe que ele sempre tentou fazer o melhor pelo clube, independente da posição dele, independente de quem estava ao lado dele, a oposição também, ele tentava dialogar e não conseguia. Mas fiquei feliz, eu acho que o Pedrinho é um cara que representa o torcedor vascaíno, é um ídolo, querendo ou não, é um ídolo. Tá passando agora é ele, meu pai. E eu acho que ele tem tudo para dar certo, hoje com um pouco menos pressão, né, do que era antigamente, por conta da SAF, mas que tenha um diálogo direto com a SAF, que possa ajudar o clube da melhor forma possível. E mais condição de trabalho hoje em dia do que na época do seu pai. Quer fazer uma pergunta para ele, Lucas Pedrosa? Eu queria, na verdade, pedir para ele contar a história, e eu falei com ele já no direct, foi por isso também que eu convidei ele aqui. No jogo contra o América Mineiro, o Vasco estava empatando até os 45, 46 do segundo tempo, todo mundo nervoso, já apreensivo, já acreditando que a gente ia perder ponto para o time rebaixado, que é muito complicado. E aí o Paê faz aquilo ali. Inclusive, eu não só queria que o Rodrigo contasse a história do gol, mas como foi, desde o momento que o Paê chegou aqui, Rodrigo, a história dele com o seu pai, o quanto ele já mostrou o interesse na história do seu pai. Então, vou falar do início só para vocês entenderem. Eu sabia que era no Paê, né? A contratação, até já vi ele jogar lá fora. Só que eu não esperava o entendimento dele, assim, não só com o Vasco. O Vasco, eu acho que ele teria que entender vai entender ainda o que é o Vasco, ainda está muito recente. Mas com meu pai, assim, quando eu estive com ele, eu estive com o Paê e com o Túlio na apresentação dele no clube. Túlio foi até atacante. Túlio de Melo. Foi atacante da Chapecoense. Foi o cara que fez a negociação. E aí ele meio que traduziu, né? Fez a tradução, e o Paê falou que estava muito feliz de ter chegado no Vasco, o tamanho do clube. E aí começou a falar, eu entendi só os números que estava falando, né? Falando em francês, falando 700 e poucos gols, nananana. Aí o Túlio passou, cara, ele estudou seu pai, pegou a história do seu pai, soube o que ele fez pelo Vasco, e tá falando aqui que quer representar o seu pai, a camisa 10, com o maior prazer, com o maior potencial que ele tiver para dar para o clube. E isso me deixou espantado, porque um cara que, o Paê, né? Francês, o cara que tá lá 36 anos já, não precisa chegar e estudar o maior ídolo. Por educação, por respeito, ele fez isso e me deixou muito feliz. E a história do jogo contra a América, o Vasco sempre tem
jogos assim, né? Quando o time tá lá embaixo, eu falo, cara... E eu já sabia que era um jogo difícil porque o América joga bem. Não é um time... Assim, eu acho que não merecia estar na posição que tá. E aí, primeiro tempo eu vi da arquibancada, porque eu sabia que ia subir o Mosaico. Segundo tempo eu fui para social e a Roberta foi. Minha irmã não é de ir pro jogo. A Roberta fica muito nervosa, ela fica em casa. E aí eu sentei perto dela na social e, pô, 40, 41, 42, 43 e nada. Aí 45, falta pro 48, falta pro Vasco, né? Aí ela... Eu não tava do lado exatamente, que tava amigo do meu pai, e ela falou que pegou um cordão que meu pai deu, eu sei qual é o cordão, beijou e falou, pai, desce, ajuda a gente. Caramba! E aconteceu aquele feito... Que a gente até mostrou aqui a comparação dos dois gols, que são muito parecidos, né? A gente me lembra aqui o nome da página que fez Edith esse vídeo? CRVG. Muito legal a página que fez esse vídeo, que a gente até exibiu por aqui. E o gol do Roberto, igualzinho. Que foi o último, né? Foi o último gol dele de falta. O Pedroso até trouxe a informação que o gol do Dinamite de falta foi em cima também de um América. América de Três Rios. Sabe quem chegou aqui? O Big Boys. Ah, é? Chegou? Oi, Big Boys. Tá vendo um homem aqui hoje? Vamos chamar isso aqui? É isso aí, ó, que a gente vai chamar? Hein? Então, porque olha só, buscando se afastar ainda mais do Z4, a gente já tá falando aqui, Rodrigo, de um Vasco brigando pra Sul-Americana, que a gente é abusado, né? O Vasco segue a preparação para enfrentar o Cruzeiro. Medel foi suspenso na seleção chilena e deve ir a campo pelo Cruz Maltino. Olha o sorriso do homem. Tu viu ele ontem fazendo... Ele pegou uma pá e cavou o cartão amarelo. Foi isso que ele fez ontem. E que legal, que bom pra gente, porque ele vai enfrentar o Cruzeiro, né? Tá tomar, né? Ficou ali, o juiz separou, botou a mão no peito dos dois, ele voltou e tomou o cartãozinho, tá de volta. Que personagem importante está sendo o Medel, Não, né? total. Acho que o Medel é um dos principais ali do Vasco hoje. É um cara que é uma referência, não só ali atrás, né? Mas vai no juiz, fala com o Vegete, fala com todo mundo no campo. Eu acho que é essencial a presença do Medel contra o Cruzeiro. E você acompanha o Vasco bem, assim? Você tá... Fernanda, desde que eu entendo por gente, né? Não tem como. Eu vivi 13 anos no Vasco, né? Então, assim, jogando, depois acompanhando, um período distante por causa da política. Mas é meu time de coração, é o clube que eu amo e vou defender sempre. Cara, se não fosse o clube que... Né? Imagina, o Venê. Tá maluco, de quem que ele é? O sangue que corre naquele braço. Embora de casa. Não tem jeito. Uma dúvida aqui sobre essa sua história com o pai. Depois você teve contato com ele? Ele ofereceu a camisa, por exemplo, para a família, para vocês? Teve algum contato entre vocês? A camisa do jogo contra o Fluminense, né? No Engenhão 4-2, eu falei com ele, falei, pô... Quando você jogar o primeiro jogo, eu falei, eu faço questão de ter essa camisa guardada, porque, pô, a camisa número 10, meu pai usou e tal. E agora, após esse jogo contra o América, eu já sabia, eu postei, né? E ele sempre reposta, é uma parada impressionante. Ele repostou e botou obrigado. Aí a gente começou a falar, botei o tradutor no Google, né? Quando tá na internet tá é maluco, bom, né? Não tem como, francês. Eu perguntei isso porque ele ficou apontando ali para a imagem do seu pai. Mas, cara, foi dele. É isso. É uma coisa. Ele fez, assim, eu não esperava. Eu vi na hora, isso aqui não dava pra ver, assim, que era pro pet do meu pai. E eu agradeci, falando, pô, cara, muito obrigado pela homenagem. Porque depois, voltando no carro, eu comecei a ver que ele ficou apontando. Sim. E foi dele. E a camisa desse jogo agora, contra o América, na próxima concentração do Vasco, ele falou, passa lá no hotel que eu vou te dar essa camisa também. Gente, quer dizer... Aí eu falei, eu vou fazer um... Ou seja, a camisa tá contigo. Essa do jogo contra o América ainda não. Ah, tá. Eu vou pegar na concentração. Mas será dele. Mas será. Essa camisa que ele apontou, eu vou fazer um quadro bonito. Ou seja, além de tudo, o pai é um fofão, Ele é né? Muito educado. Presta atenção.